Fala, seus meninos, bom? Vamos para mais um vídeo? Seus meninos, vocês acham ainda que nós vivemos em uma democracia? Que nosso país ainda é uma democracia? E por que que eu estou iniciando o vídeo fazendo essa pergunta? Cara, eu vi um vídeo aqui que o Peter trouxe, lá o canal Ancaps, sobre o julgamento do Núcleo 4, sobre o golpe do Alexandre de Moraes lá. E lá eles estão julgando aquele pessoal que criticava a urna, que fazia crítica na internet. E cara, eles estão considerando essas críticas como atos antidemocráticos, como tentativa de golpe, de abolição contra o Estado Democrático de Direito. Vê se pode um negócio desse. Tudo bem, né? Pode ser, você pode considerar que os caras estão fazendo uma crítica indevida, que né, não teve indícios de fraude nas urnas e tal, e outras coisas. Sim, você pode concordar ou não com eles. Mas se nós vivemos em um país democrático, que como né, vende, que é um país, como se vende para todo mundo, que é um país democrático, por natureza, a crítica deveria ser bem-vinda, né? Ou, por mais que não concorde, mas não deveria criminalizar a crítica a uma instituição ou outra, já que essas instituições prestam serviço para o povo brasileiro. Então, se eu não estou satisfeito com aquele serviço ou eu acho que tem algo errado, eu deveria ter o direito de criticar, não é verdade? Mas não é isso que está acontecendo. Então, olha, vocês que andam, vocês que assistem os vídeos, que, né, eu sei que aqui e lá tem umas pessoas que são mais acaloradas e fazem uns comentários pesados. Vocês cuidado, cuidado. Porque, né, os nossos ilustríssimos lá do STF, do Supremo, estão considerando críticas como atos antidemocráticos, como tentativa de golpe de Estado. Bom, eu vou trazer aqui o vídeo do Peter, do Ancapso, para nós acompanharmos a análise dele e comentarmos né, ao longo do vídeo, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do julgamento do chamado Núcleo 4 da trama golpista do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes inventou essa trama golpista do nada e diz que todo mundo que ele não gosta está envolvido de alguma forma, inclusive algumas pessoas que estavam criticando a urna eletrônica, criticando o TSE, criticando a justiça eleitoral, né? E, de novo, é um absurdo isso, porque criticar a justiça eleitoral é direito, cara. A justiça eleitoral faz. E aqui, pessoal, mais uma vez o Fux, né, sendo coerente e sendo realmente um juiz, né, e tendo a atitude que nós, brasileiros, esperávamos que os juízes tivessem, né, que não fossem juízes partidários, que não os juízes não colocassem a sua opinião ou seu achismo acima da lei, que nem está acontecendo hoje, né? Faz parte do governo, é direito das pessoas criticarem. Eu acho a crítica errada, já falei para vocês inúmeras vezes porque eu acho que a crítica é errada, mas eu acho que as pessoas têm o direito de criticar, evidentemente que tem, poxa. Se você está num país que você não pode criticar as instituições desse país, isso não é uma democracia, isso é uma ditadura. É em ditadura que você não pode criticar nada, né? E, bom, e mais uma vez o Alexandre de Moraes condenou todo mundo, o Fux votou contra. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter é ateu, mas fala graças a Deus, xandão.gov.br e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, É isso aí, pessoal. Se você não conhece o canal do Peter ainda, olha, recomendo, é um canal muito bom, ele é bem técnico no que ele fala. Tem umas coisas que eu não concordo com ele, tem, mas isso é normal, né? Ninguém concorda com tudo 100% das outras pessoas. Então, isso não tira o mérito dos vídeos dele ser muito bons, tá bom? E claro, se você está chegando aqui agora, peço que você se inscreva. E olha, muito importante, ative o sininho de notificação. Você vai lá, clique no sininho e coloca todos, para quando eu postar um vídeo aqui, você ser notificado. Porque eu vi aqui pelas métricas do YouTube que, cara, 99% das pessoas que assistem meus vídeos, não são pessoas inscritas no canal. Olha só que eu fiz. Eu olhei isso aqui e não acreditei. Eu falei, cara, eu tenho quase 1.800 pessoas inscritas.
E essas pessoas não assistem os vídeos. Por que se inscreveram no canal se não assistem os vídeos, né? É uma curiosidade. Bom, vamos retomar o vídeo. Então tá aqui, ó. Fux diverge mais uma vez e votou para absolver os réus do núcleo 4 da trama golpista, né, da trama golpista do Alexandre de Moraes. O Moraes, por sua vez, condenou. O Moraes e o Zanin condenaram. Né? O Moraes condenou, fez o voto dele, disse que o grupo era uma milícia digital covarde que atacou instituições e preparou o terreno para o golpe. Caramba, desde quando você criticar as instituições, você está querendo golpe? Não, você está criticando as instituições. As instituições devem responsabilidade para o povo brasileiro. Se o povo brasileiro critica alguma coisa, a responsabilidade da instituição é verificar o que ela está fazendo de errado. Ou O que eu vi aqui, e isso aqui é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Não são críticas à instituição. São críticas à pessoa que está cometendo atos que não são considerados lícitos, né? Então eu não vejo ali um ataque às instituições como o Alexandre de Moraes coloca. Eu vejo ali as pessoas descontentes com as ações dele, de alguns do Supremo, não com a instituição. Eu nunca vi ninguém falando lá. Tem algumas pessoas malucas, que nem na esquerda. Tem, cara, em todo canto tem gente idiota. Tem gente que vai lá e fala, tem que fechar o STF. Cara, que mané. Que você tem na cabeça, bicho? Você é maluco? Que mané fechar o STF? Você tem que ser contra a barbaridades que algumas pessoas dentro do STF cometem, não contra a instituição. A instituição em si é algo que é necessário. Último recurso da nossa justiça. Então, é uma coisa necessária. Agora, criticar ações, atitudes, né, que alguns ministros ali tiveram, isso não significa que você está atacando a instituição em si, né? Se eles não estivessem cometendo nada que fosse considerado errado, não teria essas críticas, imagino eu. justificar, explicar para o povo por que a coisa está certa, que ela está fazendo certo, né? Para Moraes, não, é uma milícia covarde, não sei o que lá, aqui, ó. Segundo o relator, o Alexandre de Moraes, 6 dos 7 acusados devem ser condenados pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e não sei... Eita porra! Organização criminosa armada. Cara! Bicho! Se os caras estavam fazendo crítica na internet, os caras estão... Abolição de Estado Democrático de Direito por opinião. Organização criminosa armada. Cara, que maluquice, bicho. Que é lá, ou seja, botaram os caras como responsável até pelo 8 de janeiro. Que lógica tem isso? O fato do cara criticar a urna eletrônica tem voto. O pior, cara, é a questão que o Alexandre de Moraes está criticando. Ele está querendo aqui, ó, reabrir o caso contra o Valdemar da Costa Neto por ele ter entrado com uma ação questionando as urnas eletrônicas. Ele não pode entrar com ação questionando a urna eletrônica, é um golpe. Caramba. Cara, isso aqui é um absurdo, bicho. Quantas vezes o PT, PSD, vários partidos criticaram as urnas, disseram que estavam sendo enganados e que não sei o que eles não perderam, que a urna estava roubando. Quantas vezes fizeram isso, cara? O Aécio Neves mesmo fez isso. E o que o TSE na época fez? Abriu investigação. Agora porque não querem mais que o Bolsonaro volte ao poder, não querem mais a direita, que agora eles querem agora porque querem o partido deles no poder. Tornaram tudo crime. Opinião agora virou atentado contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado com opinião. Se você for lá e criticar uma urna, você está cometendo ataque à democracia. Que porra é essa, cara? Coisa que sempre existiu, agora não pode mais. Os caras, às vezes, de falar, cara, aconteceu uma crítica ao órgão, à instituição. Cara, tá tudo bem, você não está confiando no que está acontecendo aqui. Vamos abrir uma investigação, tá aqui, ó. Vamos lá colocar aqui para todo mundo ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Aconteceu isso, não aconteceu isso, pronto. Eu acho que esse era o direito de toda a instituição fazer isso, mostrar, prestar conta ao público, ao povo, que são os pagadores do salário desse povo. Esses cabas estão aí porque eles recebem dinheiro público, dinheiro de imposto, dinheiro do povo brasileiro. Os patrões dessa cambada aí é o povo brasileiro. É para eles que eles devem explicação, que eles devem ter transparência. Olha a loucura que
que é isso, gente? Entrar com uma ação no Brasil virou golpe agora? Que história é essa? Que porcaria de lição que isso está passando aqui no Brasil? Que ditadura mais disfuncional é essa, né? Aqui, ó, Agora, isso aqui, ó, eu acho um ponto de grande atenção, tá? Esse negócio aqui de querer e abrir um processo contra o Valdemar da Costa Neto. O Valdemar da Costa Neto é o cabeça do PL, né? Eu sei que, cara, Valdemar é um pilantra. Todo mundo sabe que ele é um pilantra, né? O cara foi investigado, os cambau a quatro aí, se eu não me engano, ele foi preso? Não me lembro, cara, não me recordo. Mas enfim, não é uma boa pessoa. Só que quando eles fazem isso aí, querem abrir uma investigação agora, logo próximo às eleições, qual o risco que corre disso aí? Eles querer caçar o PL. Isso aí pode ser um caminho para eles acabar com a oposição. Acabando com a oposição, quem é que ganha do Lula? Ninguém, né? Porque não tem outro para concorrer. o Zanin acompanhou integralmente o relator. O Zanin não quis nem saber, aceitou tudo que o Moraes falou, né? Fux, por sua vez, divergiu logo de início ao defender novamente a incompetência do STF, ou seja, repetiu os mesmos argumentos que tinha feito para o grupo 1, né? O grupo do Bolsonaro, voltou pela absolvição dos 7 integrantes do núcleo 4, dizendo que não tem crime nenhum ali. Os caras estavam criticando a urna eletrônica, é verdade, estavam criticando a urna eletrônica, estavam criticando o TSE, é isso mesmo. Mas e daí? Isso, inclusive, isso não é novidade, cara. Sempre teve crítica à urna eletrônica. 200 milhões de candidatos criticaram a urna eletrônica já. Toda vez que tem eleição, tem candidato que perde, tem candidato que critica a urna eletrônica. Que negócio é esse de repente dizer que agora é proibido, é golpe criticar a urna eletrônica, né? Tá aqui, ó. Essas aqui são as 7 pessoas que estavam nesse grupo, inclusive o tal do presidente do Instituto Voto Legal, o Carlos César Morejon Rocha. Ele teve uma pena menor que os outros, segundo o entendimento do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes entendeu que ele queria dar o golpe de Estado, mas não queria a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu, sinceramente, eu não consigo entender essa distinção na cabeça. Mas o que significa isso aí mesmo? Alexandre de Moraes. Oh, Jesus, mano. Aqui, ó. Moraes descreveu o núcleo de desinformação como uma milícia digital covarde, estruturada para disseminar discurso de ódio e minar a credibilidade do processo eleitoral. Olha só o que disse o Alexandre de Moraes. Essas milícias digitais não têm coragem de debater ideias, são covardes, atacam instituições e famílias, espalham mentiras, incitam ódio e depois se escondem através do manto da liberdade de expressão. Caramba, eles criticaram as urnas eletrônicas. Cara. Não foi a primeira pessoa a fazer essa crítica, não foi a última. Sempre se teve essa crítica. Que história é essa? O relator dedicou parte do voto ao papel do Instituto Voto Legal, responsável por um laudo encomendado pelo PL que questionava a lisura das urnas eletrônicas. Vocês lembram desse documento? A gente fez vídeo sobre isso na época, né? Ele apontava que em algumas urnas não era possível fazer a ligação do registro da auditoria com a urna, porque em urnas mais antigas tinha talvez um defeito, algum problema, e daí não dava para fazer a ligação do registro de auditoria com a urna, né? Aí o documento foi classificado por Moraes como uma das coisas mais bizarras que a Justiça Eleitoral já recebeu. A litigância de má-fé foi comprovada, o PL queria anular só os votos do candidato vencedor, mantendo os votos que elegeram seus parlamentares. Isso é uma afronta à lógica e à democracia. Não, o PL queria uma explicação do TSE sobre por que teve esse problema. E se anular ou não ia anular, aí depende da decisão do TSE. Veja, dizer que entrar com ação é querer um golpe é um absurdo completo, porque uma ação, justamente quem vai decidir é o juiz, era o próprio Alexandre de Moraes, que era o presidente do STF nessa época, né? Desculpa, do TSE nessa época, né? Ou seja, que negócio é esse? Você questionar alguma coisa é um ataque. Né? Questionar juridicamente, com uma ação. Você botou os argumentos ali, por mais que sejam argumentos fracos, você faz o que, aliás, foi feito em 2014. Quando o Aécio perdeu a eleição em 2014, houve muito questionamento sobre fraude também. E daí o que aconteceu? Exatamente. O PSDB entrou com uma ação no TSE, e o TSE julgou a ação e chegou à conclusão de que não teve fraude. Aliás, o Fux levantou esse caso também, né? Além disso, o Alexandre de Moraes votou para reabrir a investigação contra o Valdemar da Costa Neto. Olha só a merda que o Alexandre de Moraes está chateado. Né? Ele quer bater no Valdemar da Costa Neto, está reabrindo a investigação contra ele. Ainda tem que ser confirmado pelo resto da primeira turma esse caso aqui. Não vai ser votado junto com o resto do julgamento, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, a sugestão foi dada após Moraes votar pela condenação de Carlos César Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, contratado pelo Partido Liberal em 2022 para produzir o relatório contra as urnas eletrônicas, né? Aí, vocês estão vendo o tamanho da merda que isso aqui pode dar? Isso aqui pode resultar na cassação do PL. Isso aqui pode caçar.
Tomara que eu esteja errado, né? E o Peter aqui também, tomara que nós estejamos errados. Mas aqui pode resultar na cassação do PL. Uma vez confirmada a condenação de Carlos César Rocha, devemos extrair cópia dessa decisão de todo o acervo probatório para, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Penal, reabrirmos a investigação e analisarmos os crimes de organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em relação ao presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Isso daqui é uma coisa extremamente séria, tá? Porque eu já falei para vocês que uma das maneiras que o Alexandre de Moraes tem de evitar que a direita volte ao poder no Brasil, porque voto a direita tem, mas o Alexandre de Moraes está chateado com isso, está preocupado de desfazerem toda a merda que ele fez aqui no Brasil, né? Ele pode simplesmente anular o PL, ele pode dissolver o PL, alegar que o PL estava nesse negócio aí do golpe, coisa e tal, e determinar o fechamento do PL por conta do Valdemar da Costa Neto. Eu não tenho dúvida nenhuma que tem gente que quer fazer isso mesmo. E aí, olha o absurdo que é, né? A gente já não é uma democracia há algum tempo, isso aí vai ser a consolidação da Venezuela no Brasil. E é isso aí, meu povo. Vocês entenderam agora o tamanho da encrenca que nós estamos entrando? Ainda tem gente ainda, cara. Petista, né? É uma raça que, cara, eu acho que petismo é doença, bicho. Esquerdismo é doença. Eu acho, não, é quase certeza, bicho. O pessoal precisa de tratamento. Porque você vê, se olha uma pessoa antes dela ser um esquerdista, um feminista, ou seja lá o que for, você olha a aparência dela antes e compara com a aparência dela depois dela entrar para essa ideologia demoníaca aí. Cara, tem mulheres, cara, que são mulheres bonitas, lindas antes. Depois, cara, não vou terminar a frase porque isso pode me dar problema, né? Mas é isso. Vocês percebem o tamanho do problema que nós estamos? Agora você criticar uma instituição pública é ato antidemocrático, é ataque à democracia. Você pode ser como você pode se enquadrar aí em, sei lá, em uma organização criminosa armada, mesmo que você não tenha uma arma, meu amigo. Você pode entrar aí com tem um processo contra você por organização criminosa armada contra o Estado Democrático de Direito. Cara, eu vi aí esses dias aí, né? Eu publiquei aqui no meu canal aqui. Eu não tô mais fazendo vídeos sobre, né? E como alguns canais estão fazendo, pegando vídeos já do início lá e repetindo, dizendo, não, tá acontecendo, não sei o que, tá parando tudo. Eu não tô fazendo isso porque eu não tô vendo vídeos novos mostrando paralisação. E outra coisa, cadê o povo? Tá, não foi uma coisa organizada que não tem não teve o apoio ali dos caminhoneiros e tal, não dos caminhoneiros, né, dos representantes dos caminhoneiros, do movimento dos caminhoneiros. A maioria do pessoal que representa o movimento dos caminhoneiros diz que não foi comunicado. E aí, tá, é uma coisa que não está sendo organizada. Mesmo assim, né, está sendo divulgado na internet e tal. Cadê o povo? Teve alguns pontos de parada, algumas pessoas foram. Aqui no meu estado já acabou, não tem mais nada. Pelo menos não vi mais nada, fui atrás, não achei nada. Então, eu vejo gente falando, não, os caminhoneiros têm que parar mesmo, que não sei o que e tal, que os caminhoneiros têm que fazer frente. Cara, em 2018 os caminhoneiros pararam. O que as pessoas fizeram? Chamaram eles de baderneiros, de vagabundos, de à toas. Foi isso que as pessoas fizeram. Não todos, mas a grande maioria fez isso. Agora querem que os caminhoneiros parem. Né? Querem que os caminhoneiros parem. Mas cadê as pessoas que querem que os caminhoneiros parem nas ruas? Hã? Cadê? Cara, o povo é uma desunião danada. O povo só quer que o vizinho vá lá e faça por ele. Que o vizinho vá lá e faça um milagre sozinho. Vá lá, meu amigo. É isso aí. Pare seu caminhão. Leve uma multa de 10 mil, de 100 mil da sua empresa. Né? Eu vou ficar aqui sentado no quentinho do meu sofá, só dizendo: vai lá, eu apoio. É isso que está acontecendo. O nosso país está em frangalhos. Estão destruindo a economia do nosso país. Estão acabando com tudo. Né? Agora a opinião é ataque à democracia. Daqui a pouco, sei lá, eu posso receber a visita da Polícia Federal aqui na minha casa por estar fazendo esses vídeos aqui. Posso ser preso?
Por ataque à democracia, por estar fazendo um vídeo aqui mostrando essas coisas. Daqui um pouco não vai ser mais permitido mostrar o que o governo faz, o que está acontecendo no nosso país. Se você mostrar alguma coisa de errado que está acontecendo, vai ser um ato antidemocrático. Vamos esperar chegar a esse ponto? Pelo jeito, se for da vontade da maioria das pessoas, nós já embarcamos com destino à venezuelização sem volta. E é isso. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ative o sininho, importante, tá, pessoal? Ative o sininho para quando eu postar um vídeo você ser notificado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.